diálogo aqui com a questão da desigualdade. Foi um painel muito importante para nós, mulheres indígenas, e trazemos aqui tanto o olhar da mulher indígena nesse cenário que se discute proposições, soluções, mas também tem um tempo uma reflexão do que a gente precisa encaminhar aqui nesse diálogo da Amazônia. Então, como a representante aqui da FUNAI, a gente está preocupada justamente nessa discussão para que tenha esse foco também relacionado a essa diversidade da Amazônia. Diversidade no sentido de assegurar que já é da lei em relação aos nossos direitos coletivos, mas tendo esse olhar específico que as mulheres têm muito a contribuir, fazendo alertas, trazendo suas ideias, as suas proposições, mas principalmente para caminhar juntas, junto às ministras aqui, a ministra Cida, a ministra Marina do Meio Ambiente, a ministra Aniele, e tem uma pauta extremamente estratégica e juntas, né, para esse enfrentamento a essa crise climática, tendo a participação da Amazônia. O Brasil tem 59% da floresta em pé, né, Marina? Fazendo com que a gente também reflita o que as mulheres têm como fundamental nessa matéria de realmente estar colocando suas proposições. Então, nós estamos aqui juntando forças dentro desse diálogo para justamente somar também para as soluções e estratégias. Então, as mulheres também têm suas estratégias, devem ser incorporadas também no seu planejamento de ações. Quando a gente fala de Amazônia, a gente fala de mulheres indígenas que sofrem violência, né? E a gente não pode deixar de falar da Amazônia sem falar dessas mulheres. O que a FUNAI vai fazer, a partir do que foi ouvido, a partir do que está sendo vivenciado, para proteger essas mulheres que hoje vivem nas aldeias, nos territórios indígenas do Brasil? O central dos povos indígenas, quando a gente fala em direitos coletivos, envolve mulheres, crianças, jovens, associações, é o ponto que é uma obrigação constitucional da FUNAI, que é principalmente retomar os direitos à demarcação das terras indígenas. Então, o governo Lula agora, que está com 6 meses, a FUNAI já já retoma principalmente esse direito central, que é a demarcação da terra. As mulheres têm levado essa demanda como prioritária, assim mesmo como os povos indígenas em coletividade, porque da terra vem a proteção dos mananciais de água, vai proteger o solo, vai proteger a floresta em pé, vai proteger os valores indígenas, os conhecimentos tradicionais que fazem com que os povos indígenas tenham contribuído com toda essa questão do carbono dentro das florestas em pé. Então, os povos indígenas, a partir da sua demarcação dos seus territórios, faz a diferença, principalmente nos dados científicos que já têm sido divulgados. A demarcação da terra é estratégia também para as mulheres. A partir daí, a FUNAI ela tem sua obrigação constitucional para demarcar e também proteger. Essa é uma das questões que a FUNAI tem retomado as suas atividades. Presidente. É importante também dizer que, com relação a isso, nós temos uma parceria com o Ministério das Mulheres e o Ministério dos Povos Indígenas. Nós estamos trabalhando com as mulheres guardiãs e nós já estamos discutindo a questão da Casa da Mulher Brasileira para atender também as mulheres indígenas vítimas de violência. Nós já estamos trabalhando no programa das mulheres guardiãs para ajudar a salvar a vida das mulheres e elas serem atendidas nos serviços públicos. E essas casas vão ser colocadas nos municípios, nos diversos municípios do Brasil? Sim, aí nós vamos trabalhar o desenho dela. Aqui no Pará nós já temos uma que nós vamos inaugurar em Ananindeua, nós já temos um terreno aqui em Belém, nós vamos ter em Marabá, Santarém e depois nós vamos fazer a divisão dos territórios onde elas serão instaladas. Presidente da FUNAI, presidente. A gente já está em diálogo com o governo. A FUNAI, justamente com os demais órgãos do governo federal, tem se debruçado em um trabalho, uma força-tarefa, para justamente encaminhar essa situação. Oi? Quem dá? Olha, esse é um trabalho que requer uma junção de espaços. Então, a gente está nessas estratégias
Presidente, o governador. Presidente, o governo Lula, na sua campanha, ele priorizou ajudar a população em geral e também os povos indígenas. Voltando aqui para o nosso estado, no município de Garrafão do Norte, no Nordeste do Pará, o governo entrou com uma ação tirando as pessoas que estão em local dos indígenas. Mas, por contrapartida, as pessoas moram há anos lá e até hoje o governo só deu cesta básica. Como é que a FUNAI vai trabalhar sobre isso? Que as pessoas moravam há anos nesse espaço, foram deslocados, estão numa escola e foram só atendidos com cesta básica. Olha, cada caso é caso. Não é numa conferência de imprensa que a gente vai dar resposta para tudo isso. A FUNAI, ela tem uma obrigação institucional de reconhecer os direitos territoriais indígenas. E não somente do ponto de vista, mas todo caso de desinclusão, de questão de indenização é discutida dentro do processo de demarcação. Então, não é um caso todos iguais. Então, tem que avaliar como é que está a situação de cada ocupante ali dentro daquele território. Aí eu passo a palavra, porque também eu tenho uma pergunta. A gente vem trazer aqui a pauta das violências. Para a ministra Marina, por favor. Só uma Ministra. Essa questão da desinclusão das terras indígenas, o presidente Lula colocou como uma prioridade e começou talvez pelo que há de mais difícil, que é a terra indígena Yanomami. Tem sido feito um trabalho conjunto da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, da Polícia Federal Rodoviária, da Polícia Federal, de vários órgãos do governo. Agora nós estamos numa fase muito difícil, que é aquela fase em que uma parte é envolvida com as organizações criminosas. Por isso que o Exército até ganhou um mandato específico para também poder prender e autuar todos os criminosos que são garimpeiros. Mas o IBAMA já fez um grande trabalho junto com outros órgãos do governo, principalmente a FUNAI. E nós, nesse momento, temos as informações dos dados do satélite e nesses últimos meses não temos a abertura de novos garimpos como a gente tinha tradicionalmente. O tempo todo eram abertos novos garimpos. Mas o trabalho continua. Próximo passo, a terra indígena Caiapó, a terra indígena Munduruku e outras nas quais nós já estamos atuando. Alguém perguntou, quando é que começa? Existem questões que são feitas que envolvem inteligência, aspecto de segurança. Você não fica falando antecipadamente o dia em que você vai iniciar uma operação quando você lida com criminosos. Você tem uma estratégia, você tem um trabalho de inteligência e você aplica toda essa estratégia. Então, esse processo está em curso. A outra questão importante, as ações que vêm sendo feitas já conseguiu, nesses primeiros 7 meses do governo do presidente Lula, reduzir o desmatamento em 42%. No mês de julho, que é o mês de pico do desmatamento, tivemos uma redução de 66% do desmatamento. A pergunta que foi feita em relação a que existiam pessoas dentro de uma terra indígena é o seguinte: as terras indígenas, quando são demarcadas, é porque elas foram consideradas terras originariamente ocupadas pelos povos indígenas, milenarmente pertencendo aos povos indígenas. O que se tem que fazer com as populações que estavam lá é dar um encaminhamento, mas tem que ficar bem claro que era uma invasão indevida. E para a invasão indevida tem que se tratar como sendo algo que estava ao arrepio da lei. Porque muita gente, usando o argumento da questão social, quer justificar a permanência dos invasores dentro das terras indígenas. E nós estávamos aqui fazendo uma discussão, lideradas pela ministra Cida, junto com a ministra Aniele, nesse contexto dos países da OTCA, que vão lidar com a tarefa de não permitir que a Amazônia entre em ponto de não retorno, qual é a contribuição das mulheres
para que a Amazônia seja preservada, para que se crie um novo ciclo de prosperidade, que não deixe ninguém para trás, para que não haja injustiça ambiental, justiça climática, porque quem sofre mais com a mudança do clima são os pobres, são os indígenas, são as mulheres e o povo preto. É disso que se trata e de que esse governo tem esse compromisso, mas obviamente que não é só uma ação de governo. A mudança, a transformação é de todos nós, vem da academia, tem que vir das empresas, tem que vir de todos os segmentos da sociedade para que a gente tenha esse novo ciclo de prosperidade. O povo quilombola, que são liderados pela ministra Aniele, o combate à violência contra as mulheres, tanto as mulheres indígenas como as mulheres de um modo em geral, que a ministra Cida vem fazendo essa jornada, essa marcha de combate. Então é como as mulheres, né, da PAN Amazônia poderão dar a sua contribuição para um novo modelo de desenvolvimento que crie prosperidade econômica, gere emprego, mas sem destruir as bases naturais do nosso desenvolvimento. E quanto à questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, ministra? A questão da exploração de petróleo, o IBAMA deu a negativa para a licença que já havia sido pedida no passado por uma empresa privada. Recentemente, também não deu a licença para a Petrobras. No processo de licenciamento, o empreendedor tem o direito de reapresentar a proposta novamente. A Petrobras já reapresentou a proposta e o IBAMA, com toda a isenção, vai fazer essa avaliação. Porque num governo republicano, os técnicos têm a liberdade de dar o seu parecer. E as autoridades que devem fazer política pública com base em evidência devem olhar para aquilo que os técnicos estão dizendo. O presidente Lula tem dito que os empreendimentos complexos ele está encaminhando para estudos, muitos deles. E, obviamente, que quando você não é negacionista, aquilo que a ciência e a técnica diz importa na hora de tomar as decisões. O IBAMA não dificulta nem facilita. O IBAMA tem um parecer técnico que deve ser observado. Nós já demos mais de 2.000 licenças para a Petrobras ao longo dos tempos. Se as licenças dadas não forem ideológicas, as licenças negadas também não são ideológicas, são licenças técnicas. Ministra, foi definido Bolsa Verde, eu preciso me fazer essa pergunta. Ministra, eu estou cobrindo para a bioeconomia, é a última pergunta, o Bolsa Verde... Só rapidamente, a gente vai ter que sair para o sobre o Bolsa Verde, ministra, quais são os investimentos práticos para que depois as populações consigam trabalhar com bioeconomia? Depois você fala muito rapidamente, acho que 30 segundos só para dizer que a importância desse evento, a importância de a gente estar retomando esse diálogo, a importância de a gente estar construindo isso com a sociedade civil, com os povos originados, com os quilombolas. Ontem nós assinamos um acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e tantos outros ministérios para a gente poder falar de Marajó. A gente também esteve aqui falando com a Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial para que a gente possa ter esse mapa da Amazônia Legal da população negra, pensar bolsas para quilombolas, entrar nesses territórios e dialogar. Eu acho que isso é a importância, além da ministra Marina, que já tem toda essa representatividade, esse ciclo do governo, ter a ministra Cida à frente dessa pauta, combatendo a violência contra as mulheres indígenas, quilombolas e tantas outras que a gente tem lutado muito, é um sinal de que a gente, em 7 meses de governo, ainda desses 7 meses, a gente está aí dando passos concretos para a melhoria da população. Então, só pedir desculpa pela rapidez do evento. Eu queria perguntar, um ano atrás, que parecia que tudo bem, teria sido muito difícil imaginar a gente aqui com pessoas como as senhoras falando sobre temas tão importantes e possível também. Como é que a senhora se sente hoje e qual é a mensagem para o povo sobre isso? Não, acho que um ano atrás era impossível, por isso que a gente foi para as ruas. As mulheres elegem o presidente Lula, o preto, indígena, reelege, e a gente chega nesse governo com a democracia retomada. Então,
senso de humanidade. A gente sai do desgoverno, literalmente, que tratava povos indígenas, quilombolas, pessoas negras, trans, LGBTQIA+, de maneira desumana, e a gente retoma não só o diálogo, mas também educação, saúde, estar nesse lugar hoje, podendo pautar esses assuntos pra gente é um avanço, e eu espero que a gente não retroceda. Faça sua pergunta rapidinho, porque nós temos que ir no próximo evento. Rapidinho, ministra, a Bolsa Verde, ela é um fomento, como é o Bolsa Família. Qual é o investimento prático que será anunciado na cúpula? Porque houve um acordo entre os ministérios, mas as populações, elas precisam viver dali da bioeconomia. O que vai ser feito para que elas saiam do Bolsa Verde no futuro? Bem, em primeiro lugar, as comunidades, as populações tradicionais da Amazônia, aí é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. São mais ou menos 100 mil famílias de povos tradicionais. Você tem os povos tradicionais, pescadores, ribeirinhos, quebradeiras de coco, seringueiros, babassueiros, xerazeiros. No Brasil, é uma infinidade de povos tradicionais. Nós temos algo em torno de 100 mil famílias que podem ser beneficiadas pelo Bolsa Verde. O Bolsa Verde não é só uma questão que é semelhante ao Bolsa Família, é pagamento por serviços ambientais. Tanto é que você recebe R$600 a cada 3 meses por aquilo que você é, por aquilo que você faz, além do trabalho que você já tem dentro da reserva extrativista. Uma outra coisa que nós estamos trabalhando é a criação de uma espécie de um plano safra para as populações tradicionais. Nós temos o plano safra para grandes e médios, nós temos o PRONAF para os agricultores familiares e estamos trabalhando uma espécie de pró-floresta para as populações tradicionais poderem fazer seus investimentos. Estamos priorizando a bioeconomia para ampliar cada vez mais a agregação de valor aos produtos da floresta, apostar na bioindústria, no cooperativismo e criar novos produtos, novas cadeias de valor para que essas populações ganhem autonomia e tenham uma inclusão produtiva. Eu quero agradecer a vocês, mas tanto eu como a Aniele e a Cida vamos ter que ir para outras atividades e aqui, vocês sabem, é um celeiro de atividades. Muito obrigada. Muito obrigada.